Estávamos até agora discutindo o ângulo de gravação. A Glaucia falou que eu tenho que ficar mais pra cá porque eu tava cortando meu ombro. Se eu quiser, eu fico aqui, assim, desse jeito. Vários vídeos ficam sobrando espaço pra mim e ele fica com metade do ombro pra fora. Então vamos falar? Vamos falar sobre o livro? Vamos. A gente veio gravar um vlog, de novo, de leitura de um livro que a gente tá lendo junto. A gente leu esses dias Lady Macbeth. E a gente falou assim, por que não fazer mais vídeos iguais? E o livro da vez é Flores para Algernon, como vocês já viram aí na descrição do vídeo. Isso. Porque nós ficamos sabendo que tem uma série, acho que é um Dorama, né? Baseado nele, então nós pretendemos assistir. Então nós vamos, né, assistir, ler tudo e ir falando com vocês. Eu sei que a gente tem um público aí que curte Dorama, e é até interessante a gente trazer isso daqui pro canal, né, um conteúdo diferente, né, porque de certa forma eu tô até fadado já de adaptações americanas. Mas enfim, vamos ver como é que vai ser também, né, talvez eu fale assim, pô, vamos assistir Dorama e tal, e seja uma bosta de clichê. Mas, né, nós vamos lá. assistir e falar. Pela premissa do livro, pelo que eu li até agora, eu acho que daria uma boa adaptação, em todos os sentidos. Isso, nós lemos 4 capítulos, mas estamos bem no início ainda, porque eu, na verdade, estou participando de uma leitura conjunta da Dri. Você conhece ela? Conheço. Então, dela, só que ela não tá na leitura conjunta, mas ele está me acompanhando, tá? Isso. Então eu vou ler o mês inteiro. O Mikael também vai me acompanhar lendo o mês inteiro. E aqui a gente vai conhecer a história do Charlie. Eu li aqui pra lembrar o nome do personagem, né? Porque é muito livro que a gente lê, a gente tem que relembrar o nome. Charlie Gordon. O que acontece? Ele nasceu com um QI extremamente baixo. E ele tem aqui quantos anos? 32, 33, né? Acho que é 32, não lembro. 32 anos no começo do livro. Ele foi selecionado dentre os alunos da escola Beckman de adultos retardados pra passar por um experimento. A gente tá muito no começo ainda, mas a gente já tá vendo que ele tá acompanhando ele bem no início de alguns experimentos simples para avaliar o QI. Parece a mentalidade realmente, às vezes, de uma criança. Eu li recentemente o livro Forrest Gump e, de certa forma, é um pouco semelhante os dois personagens. Inclusive a forma como foi escrito o livro. Porque no livro Forrest Gump a gente lê como se fosse o Forrest narrando, escrevendo. Então tem todo um trabalho gramatical para poder fazer as letras, as palavras erradas, como se fosse uma pessoa com baixo QI realmente, né, escrevendo em Forrest Gump. E aqui também é a mesma coisa. Por exemplo, março com 2 S's, encontraram... mês de março com 2 S. Mas é tudo. Daí ele me deu o bastão elétrico e me mostrou como coloca entre as... Podia levantar do tabuleiro. Choque então, com X. E deixa com CH. E por aí vai. Gente, mas pela introdução que eu li, eles escreveram justamente com isso pra gente perceber a evolução do personagem, né? E até agora eu tô achando o Charlie um personagem bem carismático, a forma com que ele coloca as palavras, algumas situações simples. Por exemplo, ele falando que ele trabalhava numa padaria e tal, e ele entregou o padeiro derrubava o pão, sujava, ele limpava e colocava de volta lá pra poder assar. Tá bom, galera, né? Vai assar 200 graus mesmo, qualquer bactéria que tenha vai morrer, né? Mas enfim, é isso. Eu percebi uma certa inocência nele. Sim, por enquanto. Vamos ver como é que vai ser futuramente. Tanto na escrita, modo de pensar. Mas eu tava dando umas espiadas aqui no futuro, eu já vi que a escrita... você já tava espiando o futuro, Aqui, ó. Olha que diferença. Vamos ler mais, vamos começar a assistir, a gente vem conversar mais. Porque nós vamos gravar em 4 tapes, senão vai ficar muito grande. Uhum. E você para de espiar pra frente. Senão não leio mais com você. Eu espio se eu quiser. E se reclamar, eu espio mais ainda. Vamos lá. Posso fechar aqui? Pode. Fechar, corta. Bem, eu li mais 4 capítulos de Flores para Algernon. O Mikael tá bem à frente de mim. Deixa eu ver se eu consigo achar onde ele tá. Ele tá bem à frente. Ele já leu umas 60, 80 páginas a mais que eu. Ele leu 4 capítulos a mais que eu, então. Mas eu vou atualizar vocês, porque o Mikael não tá conseguindo vir gravar comigo, não tá tendo tempo. Então eu vou atualizar minha parte. Depois, quando ele conseguir, a gente vem gravar junto, tá? Eu não avancei muito, porque os primeiros capítulos são mais curtos, tá? Mas já senti um pequeno progresso aqui com o Charlie. Gente, eu confundo... até olhei o nome aqui, por quê? A gente tá assistindo a série japonesa, né? O drama japonês. De Flores para Algernon, também adaptação. Só que o nome do rapaz lá é Sakuto. Nosso sobrenome é Sakuto, alguma coisa assim. Tem café feio na cabeça, que ele se chama Sakuto, né? É que, na verdade, eles mudaram... Não é que mudaram o nome, acho que deve ser o nome japonês lá. E aqui no livro ele é Charlie. Só que, na minha cabeça, ele é Sakuto, porque eu acostumei. Já tô terminando a série, a gente já tá terminando. E na minha cabeça ele é Sakuto. Mas, enfim, o Charlie, tá? Vamos... ao livro, o Charlie. Ele fez a operação, né?
pra passar lá pela inteligência. Ele tá bem agoniado, porque ele achava que a partir da operação, no dia seguinte, ele já ia acordar expert, inteligente, já enxergando o mundo de uma forma diferente. E ele tá bem ansioso. E a gente também, vamos confessar, a gente também tá, porque a gente quer ver como que vai ser esse progresso, como que isso vai acontecer. No dorama que a gente tá assistindo, o drama já tá bem avançado, então eu não sei se o dorama seguiu de uma forma bem fiel possível ao livro. Pelo que o Miquel disse, que ele não fala muito, né, dos detalhes, quando tá lendo alguma coisa, a não ser que ele esteja odiando muito. Ele falou que trocaram, assim, alguns personagens, o que o papel é no livro, no drama é outro, né? Parece que tá seguindo mais ou menos, assim, a mesma linearidade. Depois eu vou falar do drama com vocês, né? Com o Miquel, que é melhor, falar um pouco sobre ele. Então, ele tá ansioso pra que fique inteligente logo. A gente também estamos ansiosos pra ver isso. E como o livro, ele é contado pela narrativa, pelo diário do Charlie, e faz as anotações dele, que o médico pediu pra ele anotar diariamente, né? Então, sutilmente, já deu pra perceber algumas palavras que ele já tá se atentando pra escrever corretamente. Algumas pessoas já ensinaram ele, acho que a enfermeira, se eu não me engano, ensinou ele como escrever algumas palavras certas, e a gente vê que na hora que ele tá escrevendo, ele escreve a palavra como ele achava que era, ele risca e escreve certo que ele lembrou, coisa que não acontecia antes. Então a gente já percebe que ele já tá criando um viés de atenção, sabe? Alguma coisa tá nascendo ali na mente dele. Como esses capítulos iniciais são curtos, parou mais ou menos nisso. A gente começa a perceber sutilmente essa pequena mudança, a atenção dele em relação às palavras, a como falar. Mas eu vou ler mais, tentar alcançar o Miquel, né? Pela primeira vez, o Miquel está na minha frente, né? Geralmente eu acabo primeiro os livros. Eu vou ler mais, depois a gente vem conversar direito pra conversar sobre o drama. Gente, olha, que série. Ela tá sendo uma das melhores adaptações que eu assisti no ano, porque, olha, e tem uma trilha sonora. Depois eu vou falar melhor pra vocês, né, gente? Eu indico pra todo mundo ver, desde já. Ela é maravilhosa. É extremamente emocionante. Eu me seguro pra não chorar do lado do Miquel, porque... Enfim. Já a gente volta. 僕と柳川君友達じゃありません。そんなことないぞ。立派な友達だよ。一人ぼっちにしないようにしたんだよな。友達じゃない。僕バカだから対等じゃありません。友達いない。 E aí, eu fui excluído da parte anterior do vlog. Mas não dá pra você ser excluído para sempre, por isso eu estou de volta. Quase que ele foi excluído do terceiro, se ele enrolasse mais um pouco. Quase que eu fui excluído do terceiro. Porque o canal tem que andar, não pode seguir a lerdeza dele não, né? Não é lerdeza. Você quer assim gravar vlog meia-noite, filho? Meia-noite eu tô assim, ó. Meia-noite não. Quando você chega do serviço, que é a hora que você tá em casa. Meia-noite eu tô desse jeito, mano. Não pra dá. assistir você não tá mesmo. Não. Voltamos aqui agora com flores para Algernon. Você quer segurar? Porque eu não vou ficar segurando isso aqui, não. Seguro com muito prazer. Vamos lá. Eu acho que vocês devem ter visto aqui agora na transição anterior um trecho do dorama que a gente tá assistindo de flores para Algernon. Assistiu, na verdade. Vocês assistiram a parte da música, certo? Ou o quê? Não sei se vocês assistiram. Espero que tenha sido a parte da música, provavelmente. É, porque todo final do dorama toca essa música linda, maravilhosa, que só de lembrar eu até me emociono, porque é uma coisa muito linda. Segurem aí até a próxima parte desse vlog aí, que vai ter um cover dessa música. E aí viemos falar sobre... Cadê meu celular? Peraí, deixa eu ver o que eu marquei pra poder falar aqui. Deixa eu ver o que eu marquei que é relevante pra gente poder falar aqui nesse vídeo. Vai, Glaucio, o que você tem pra falar das partes que você leu? Eu tô na frente da Glaucio, tá bem na frente, porque, né, eu não fico perdendo tempo aí. Ele queria terminar o livro e a gente não tinha gravado o vlog. Eu parei na parte 12, no capítulo 12, na verdade, que eu tô seguindo o cronograma da leitura conjunta da Dri que tá organizando. Só pelo que eu assisti do dorama e pela metade do livro que eu já favoritei esse livro. Nossa, já favoritou, nem terminou, pô. Já, porque essa história, ela tá mexendo muito comigo, muito, e com você também, pelo que eu percebi no dorama, mexeu muito com você. Sim, eu adorei o dorama, eu vou fazer minhas considerações aqui agora. Queria que todo mundo assistisse. Queria. Porque, pô, nossa, muito legal. Mas vamos lá, vamos falar sobre o livro. No ponto que eu tô, ele já começou a ter a consciência do intelecto que ele tinha anteriormente, ou seja, um QI super baixo. E se ele é capaz de compreender que antes ele tinha alguma deficiência intelectual, isso daí já é uma capacidade tremenda intelectual, de desenvolvimento. Porque, pô, se você é capaz de fazer
uma comparação entre o antes e o agora, daí já deixa evidente a sua consciência. O Charlie, ele aprendeu a ler e a escrever muito rápido, tanto que a gente detecta essa evolução na escrita dele muito rápido. Porém, a parte sentimental dele, ele tá gatinhando como se fosse um bebê. Ele tá aprendendo tudo como se fosse uma criança, de forma bem devagar. Os sentimentos de se apaixonar, de se entrosar com as pessoas, é tudo muito novo pra ele. Por mais que ele tenha 32 anos, as atitudes dele em relação a sentimentos e com as pessoas não condiz com a idade, porque é tudo pra ele novo. Então, em outras palavras, no livro cita essa mesma frase que o Glaucio falou aí, com as seguintes palavras: o crescimento intelectual do Charlie ultrapassou o crescimento emocional. Então são dois tipos de inteligência diferentes. Eu acho que vocês compreendem isso. Sim, porque a inteligência intelectual é uma coisa que você adquire mais rapidamente, né? Com um pouco de esforço, de estudo, é uma coisa que você fixa mais rápido. Quando é possível você aprender isso com esforço e com estudo. Né? No caso dele anteriormente não era possível. Mas no caso do emocional, a gente sabe que isso é só com o tempo e com a experiência de vida. A gente sabe não somente com o Charles, mas com todo mundo que a gente amadurece com os acontecimentos, quebrando a cara na vida, e é o que tá acontecendo com ele. No drama que a gente tá assistindo, isso aí tá bem evidente, porque assim, embora ele esteja crescendo intelectualmente, ele está atrasado emocionalmente. E as pessoas meio que manipulam ele, que fazem algumas coisas que acabam chocando ele, e de certa forma até deixando ele um pouco mais frio, né, devido à gravidade e à decepção das coisas. Então assim, a gente consegue perceber essa barreira. Uma coisa que eu tenho que comentar também, que eu e a Glaucia também discutimos sobre isso daí, como é um exemplo de inteligência barra conhecimento. O Charlie ele tem aquele desejo de ser inteligente, né, e foi por isso que ele enfrentou todo esse processo, né, ele queria ser inteligente. A única coisa que ele tinha consciência era isso. Só que ele fez a cirurgia e foi passando os dias e ele não tinha desenvolvido essa inteligência. E o livro ele ressalta isso, que a inteligência ela é diferente do conhecimento. O conhecimento ele é algo a ser adquirido, e a inteligência é a sua capacidade de adquirir, ou de certa forma de adquirir esse conhecimento, né? De aprender. Isso é um pouco óbvio, é claro, mas é bom ressaltar isso para deixar mais claro o que acontece com Charlie, o que você vai encontrar nessa leitura. A gente acompanha os flashbacks do Charlie, da infância dele. Ele fala, na hora que ele tá narrando no diário dele, que algumas coisas ele não sabe se é da imaginação dele ou se realmente aconteceu, da forma que os pais dele, a irmã dele tratava ele. A série foi muito fiel, seguiu a isso. A mãe dele sempre priorizou a filha que era, né, vamos considerar, entre aspas, normal. Porque isso não é uma classificação pra você determinar uma pessoa. No início, ela tentou lutar contra isso, que o filho dela era normal, que ele podia entrar em qualquer escola. E o pai dele, já desde o começo, já detectou que não seria possível. Que tinha limitação. Tinha limitação. Tentava colocar na cabeça dela, e a Rose, que é a mãe do Charlie, ela chegava a querer brigar com as professoras, achando que era culpa das professoras, de, né, não conseguir ensinar o filho dela. E ela achava que ele não aprendia porque não queria. Ficava ameaçando ele, ficava batendo, falava que se ele mijasse nas calças que ele ia apanhar. E essa atitude deixava ele com mais medo ainda, porque ele tinha uma mentalidade de uma criança muito novinha. Aí que ele mijava nas calças mesmo. Ele tinha uma inocência e a mãe dele tratava os dois com uma diferença que, olha, chega a doer no coração. E a série segue bastante isso, tanto no dorama quanto no livro. O pai do Charlie apoiou o Charlie toda a vida, sempre. A partir do momento que ele começa a ter consciência de que o mundo existe como existe, de que as pessoas são como são, ele começa a se comportar de maneiras diferentes, ele começa a contestar muitas coisas, inclusive em relação à mãe dele, em relação à irmã dele, em relação ao pai, em relação aos amigos dele. Ele percebe, ele faz essa reflexão, e inclusive eu acho que é possível você observar isso. As pessoas, elas conseguem, elas gostam às vezes de se sentir superiores, e que qualquer um pode ser e se sentir superior ao lado de uma pessoa que é um idiota, como ele se classifica. Ele começa a reparar, a notar que os amigos dele a vida inteira sempre zoou ele, sempre fez ele de capacho, de palhaço. E ele também, com o tempo, começa a ver que os amigos dele começam a se afastar dele. Quando ele confronta essas pessoas, tanto o chefe dele, que ele trabalhava, quanto os amigos dele, aí eles falam francamente na cara dele que eles estavam se sentindo incomodados porque o Charlie estava ficando mais inteligente que eles. E é muito legal porque isso também tem no dorama, essa confrontação. Porque eles usam esse termo no dorama, você consegue olhar por cima do ombro pra pessoa. Aí, a partir do momento que aquela pessoa, né, se torna mais inteligente que você,
sabe? Você não quer ter uma pessoa mais esperta do seu lado, então você se afasta, você vai procurar, né, pessoas que na sua cabeça é mais inferior. Então ele se sente mal por isso, porque, né, as pessoas... Você lembra disso? Lembro. Porque as pessoas se afastam dele porque ele ficou inteligente. Era uma coisa que ele queria, ficar inteligente, para os amigos dele olhá-lo como um igual, mas na verdade se afastaram dele, porque ele estava compreendendo as coisas como realmente eram. Eu acho que até aqui a gente não deu spoiler, eu acho que é relevante para vocês saber a ideia, a sinopse e um pouco do que vai ser narrado aqui. Então, até aqui ok. E a partir desse ponto, talvez a gente venha dar considerações, mas de forma mais subjetiva. Por quê? Porque a gente não quer dar spoiler para vocês, não quer falar qual que é o desfecho. A gente assistiu o dorama, o final do dorama foi de uma forma realmente muito surpreendente. Embora, é claro, tenha sido esperado, não foi nenhuma surpresa, tá, o que aconteceu. Mas a gente não vai falar esse final pra vocês. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre essa adaptação, esse drama, tá, um drama japonês. Vamos discutir um pouquinho aqui com vocês. Em primeiro lugar, a questão de nomes, tá, é uma adaptação. Os nomes são bem diferentes, são nomes japoneses. No dorama ele se chama Sakuto. Tá? No livro chama Charlie. E um detalhe que eu não comentei sobre o livro é em relação ao nome da mãe dele, que é Rose. Eu não sei se tem alguma relação, alguma referência, tá? Porque Rose, rosa, uma flor, tal, flores para Ângelo, mas enfim, posso estar viajando aqui. Mas por que eu pensei nisso? Porque a música que toca no dorama, que vocês estavam ouvindo anteriormente, que vocês vão ouvir daqui a pouco, se chama The Rose. Tá? É a Rosa. Esqueci o nome dela agora. Eu vou deixar aqui, ó. Vocês viram aí, né? Bethlehem, acho que é alguma coisa. Enfim, eu acho que essa música aí foi muito coerente. Os japoneses realmente sabem fazer boas adaptações, né, mano? É por isso que eu tô gostando cada dia mais desse tipo de adaptação. Eu acho que a música foi muito coerente com a história. Realmente. A gente procurou tradução depois, né? Sim. Por curiosidade, gente. E não só em relação a isso, mas em relação a tudo. Teve muitas diferenças no drama, assim. Teve diferença, mas ao mesmo tempo ele seguiu muitos pontos bem fiéis. Sim. Eu falo diferença no sentido de que algumas coisas foram alteradas em relação ao tempo. Talvez no livro foi apresentado logo de cara, no drama demorou muito para poder aparecer. Em relação àquela personagem lá que tem aquele problema, ainda não apareceu no livro. É verdade, tá, acho que então, nem vai aparecer, eu não sei se acho vai que aparecer. Foi adicionado no drama. E eu acho que ficou até legal aquilo lá, Ficou. né? Eu quero ver como que vai ser abordado no livro, porque uma personagem que tem do dorama muda o propósito do Charlie, no caso Sakuto no dorama, em relação ao desfecho que vai ter. E eu quero ver como que isso vai ser abordado no livro. Mas a problemática com a mãe dele, com a irmã, com o pai inclusive foi uma situação diferente, tá? Mas com esses dois foi Eu bem não achei, semelhante. não. Tá vendo? Não tem diferença? Eu falei Tá vendo? Por que dá você ler primeiro que eu? Você levou spoiler? Amigo. Você não gostou? Não é que eu não gostei. Não quer dar spoiler, você quer, né? Não, eu não ligo. E um detalhe é que no livro ele trabalha em uma padaria. E no drama ele trabalha em uma floricultura, o que torna ainda mais coerente com flores para Algernon. Também né? achei. É claro que vai ter um desfecho que explique por que flores para Algernon no livro, tá? Eu tô esperando com isso, de acordo com o que eu assisti no dorama. Mas, pô, e aí? Foi massa isso no drama. Legal, gostei, massa, show. Uma das melhores adaptações que eu já vi. Quando eu penso, eu tenho vontade de chorar. Nossa vida. Eu acho que você chorou. Eu só não vi você chorando que tava escuro. Não chorei não porque estava perto, mas se eu estivesse sozinha eu teria chorado. Gente, foi uma adaptação de tirar o choro da Glaucia. Por que você não chorou perto de mim? Porque você fica me zoando, eu me seguro. Não, eu não vou zoar porque você Zoa, chorou. você é uma pessoa que se zoa. Não, gente, ela tá chorando. Eu não posso dar aquela olhada assim? Ele fica me olhando. Quando tem as cenas tristes, ele fica assim. Como que eu fico? Assim. Eu não posso Ele olhar? não deixa nem eu me emocionar com a cena. Ele fica assim, ó. Então, ele já quebra meu clima, sabe? Ah, entendi. Tá vendo? Eu não falei nada. Eu só olhei. Não pode olhar pra ela chorando. Claro. Porque se eu estivesse chorando, ele ia ficar caindo na risada. Então eu me seguro. Mas, gente, que Não, drama eu não. lindo. Em relação à atuação dos personagens, eu acho que é muito difícil você fazer uma atuação de um personagem como o Charlie, no caso Sakuto. Então, no começo, eu até comentei com o Miquel, eu achei que tava sendo um pouco forçado, mas depois eu percebi que depois que ele, né, começou a melhorar, como o porte dele mudou, eu percebi que realmente não deve ser fácil, gente, interpretar aquilo. Não é só simplesmente você olhar, dá pra ver
pelo corpo dele. Pela forma como que ele olha até. Pela forma, ele andava meio encurvado, meio capengando, ele ficava mastigando a língua, a mão dele era assim. Você tem que estar com a mente ligada pra você estar aquilo pra gravar, sabe? Eu não daria conta. Mas enfim, essa parte aqui já tá ficando bem extensa, né? A gente vai parar por aqui. Eu vou ler mais um pouco do livro agora. Eu pretendo terminar ele amanhã. Vamos ver Nós se vai vamos dar. terminar até o próximo tape. Então, galera, esse daí. Fiquem aí com o próximo tape. Eu vou pegar... Ai, caramba! Eu travei. Now we were alone, it was a flower. Continua? Da-da, da-da. O que a gente vai fazer? Finalizar o Flores para Álgeno. Tá triste? Tô. Eu também tô. Não queria ter acabado o livro. Eu tô triste porque eu não consegui fazer tudo que eu prometi, como assistir o filme, ver o musical. Mas ela assistiu porque eu não queria. Porque eu falei, ó, você quer assistir o filme hoje? Eu disse, não, deixa pro outro dia. Ela sempre pega os piores dias pra poder assistir filme. Qual seria o melhor dia pra você? Um dia que eu já tenha feito muita coisa e meu dia tenha rendido muito, eu falo assim, não vai fazer diferença nenhuma, vai fazer Ela mais sempre isso. dá muita desculpa. Ai, nossa. Cansa. Vai, vamos falar sobre o livro. Vocês viram aí a gente tocando no vlog anterior, no tape anterior. Então, essa música é a música do drama que a gente tinha falado. E agora tá triste porque, pô, o final do livro foi um baque tremendo. Embora a gente já esperasse por isso, porque a gente viu o dorama, a gente sabia. Inclusive foi até um pouco mais triste do que o dorama, né? Eles ainda amenizaram um pouquinho, né? Pensaram um pouquinho no sentimento do espectador ao fazer o dorama. É que na verdade, se a gente pensar no dorama, ele parou umas 2 folhas atrás do livro. Porque a resolução que teve no dorama teve aqui também. É. Só que não deu certo, aí teve outro desfecho. Então eles pararam umas 2 folhas antes. Mas eu gostei, eu preferi a resolução do dorama. É claro, né? Mais feliz, né? Bem conveniente pra você. É. Mas vamos falar sobre o final do livro, não sei nem por onde começar. Eu sei que assim... Vamos falar o que a mudança da inteligência causou na vida do Charlie, né? Que interferiu muito na vida dele, claro, que ia interferir. Obviamente. Mas ele enxergou que aquilo que ele sempre quis, que é ser inteligente, não era exatamente o melhor pra ele. Nem tudo que a gente quer é o melhor pra gente. Seria uma coisa boa, mas na verdade ele está numa situação, foi pra outra e depois meio que voltou pra outra. Então assim, não foi agradável pra ele. Porque quando você sempre tem algo, você vai sentir falta quando esse algo vai ser tirado de você. Agora quando você não sabe que você não tem algo, você não vai sentir falta disso. Mas vamos lá, um ponto que eu queria comentar com vocês, com os inscritos, é sobre a comparação que foi feita no início do livro, inclusive foi feito até no dorama, uma metáfora relacionando a inteligência ao Jardim do Éden. E eu fiquei pensando depois no final, né, que assim, se fosse usar a mesma metáfora posteriormente, faria muito sentido, porque assim, a partir do momento que ele comeu do fruto proibido, né, que ele teve a inteligência, ele não poderia voltar pro Éden. Outro ponto também foi as visões que ele tinha, que no livro ele via
ele mesmo, no dorama, ele via o pai dele. E esse ponto dele se ver a si mesmo ficou bem descrito, bem evidente, porque é ele mesmo no passado, quando que ele tinha aquela deficiência mental, e ele se sentia como se o eu interior dele estivesse espionando ele o tempo inteiro. Subconsciente. Isso. Inclusive em momentos que antes ele nunca imaginava. Vamos falar de relacionamentos sexuais. Ele tava ali se envolvendo com as pessoas e ele achava que o outro Charlie tava do lado dele, enxergando ele e talvez acusando ele, não sei, chamando a atenção dele para aquilo que ele tava fazendo. Então ele se sentia incomodado com um novo eu que ele era. Ele não tava se sentindo à vontade. Na verdade, o antigo Charlie, em determinado ponto, ele acaba se sentindo como um impostor. E que ele havia tirado tudo do Charlie antigo e que o Charlie antigo estava observando ele e acusando ele. A maneira que os amigos dele viam ele mudou completamente. Ele achava que, sendo inteligente, os amigos dele o veriam como igual. Como o QI dele ficou acima de todo mundo, de um cara que era mentalmente incapaz, em poucas semanas, ficar super, hiper, mega inteligente, como que as pessoas vão se sentir próximas? Você sempre teve que ajudar aquela pessoa, instruir, simplesmente até fazer uma massa de pão, porque a pessoa não sabia fazer direito uma massa de pão. E daqui a algumas semanas, o cara que tava te ensinando porque fazia o pão mais perfeito. Mas o problema foi ele fazer o pão melhor. O problema foi o complexo de superioridade que ele adquiriu. Exatamente. Ele passa por esse estágio de eu sou mais inteligente que você, eu adquiri, inteligência master, então eu sei de tudo. E tanto que ele chega, uma hora ele vai visitar a mãe dele e fala: mãe, eu tô super inteligente, do jeito que a senhora sempre queria. Em alguns momentos ele acaba sendo egoísta, sim, mas esses comentários que o Léo está vendo a gente não pode tomar como padrão dos comportamentos do personagem. Não, isso foi só uma das fases do processo dele, desse experimento de inteligência. Só uma fase, tá? E galera, eu acho que é isso. Não dá pra gente ficar falando muito aqui sem acabar entregando muito pra vocês da história, do que o livro representa, do que vai acontecer por aqui. De determinado ponto pra frente, um pouco mais da metade pra frente, o livro se diferencia bastante do dorama, porque a gente tinha falado nos primeiros tapes que tava seguindo até próximo do livro, né? A adaptação do dorama. Bem paralelo, tá? Assim. Mas a partir do momento, mais ou menos quando ele adquire mesmo a inteligência máxima e ele tem que dar uma palestra lá num lugar no que ele viaja, tem que dar uma palestra, aí mais ou menos daí começa a diferenciar bastante. Que é quando a ficha dele cai, que ele tá lá mediante a população e fala: meu Deus, olha onde eu cheguei. E os doutores tomam algumas atitudes nessa palestra que desagradam ele, dá um chacoalhão nele e meio que abre os olhos. Aí segue um pouco diferente, porque no dorama ele tem uma ajuda de outra pessoa pra meio que abandonar e seguir uma nova vida, e aqui ele meio que se isola sozinho de tudo e de todos, né? Lembra disso? Ele conhece novas pessoas que não são mostradas no dorama. Os personagens que aqui estão no livro também são representados no dorama, só que talvez um papel diferente. Uma personagem que é professora no livro é uma das doutoras no dorama. Isso, muda os nomes também, porque é japonês. Mas aí começa a diferenciar bastante. Eu fiz maior confusão também por causa de nome japonês, porque no dorama ele se chama Sakuto. E aqui ele se chama Charlie. Mas eu só vejo ele como Sakuto. Eu falo Charlie aqui pra não confundir vocês, mas pra mim o protagonista daqui é Sakuto. Eu não sei porquê, que enfim na cabeça. Foi a primeira adaptação. Eu acho que ia entrar muito conflito quando você assistisse o filme. Isso. Tem um personagem que poderia talvez ser interessante aqui se estivesse no dorama, mas eu acho que talvez confundiria a cabeça das pessoas e talvez não iriam gostar, né? Aquela garota? A Jay. Como que era o nome dela? Jay, não era? Faye. A Faye, que é uma moça que ele se envolve. E ainda prefiro o modo como seguiu no dorama, que eu acho que foi mais enxuto. Claro que o dorama vai enxutar um pouco, não vai relatar tudo. Em parte foi mais enxuto. Mas acho que ela não fez tanta diferença aqui na história pra ele, não. Talvez um pouco pra desenvolver a parte dele sentimental, sexual, mas... É que ele acaba sendo um personagem mais carismático no dorama, eu acho, do que aqui no livro. Então eu acho que esse ponto aí acaba conquistando um pouquinho mais. Esse experimento dele da inteligência também tem uma interferência que é abordado mais no livro do que no dorama, que no caso seria o álcool, né? A gente não pode falar. Né? Que é o ponto fraco da doença dele. Mas pode falar assim, a Glaucia falou que não ia poder falar, mas a questão do álcool, que ele toma, quando ele toma álcool, né, aqui no livro, ele volta a ser o Charlie antigo. É um ponto interessante, porque olhando do ponto de vista farmacológico, a Glaucia falou assim: não, mas sabe que isso aqui não é uma reação ao álcool que anula o... corta o efeito. Isso, corta o efeito do medicamento? Eu fiquei...
mano, será que foi com essa ideia que o autor fez isso daí? Mas ficou coerente, né? Ficaria coerente se fosse isso, né? Tem sentido. Eu achei que foi muito bem explicado. Então, mas no livro não tá dizendo claramente que foi isso. Mas o livro, ele não foi explicado tão cientificamente as coisas, se for pensar. Sim. Mas é complicado você desenvolver um embasamento científico justamente Uma coisa que não existe. uma coisa que não existe. Só que no dorama teve um pouco mais. Tanto que eles deram até um nome pra droga. Sim. Teve um pouco demais. É que, como é muito avançado, assim, eu fiquei um pouco boiando algumas coisas, mas eles aprofundaram um pouco mais no dorama. Sim. Na parte científica. Eu não sei se a gente falou, mas Algernon era um rato que tinha aqui, que foi um motivo de experiência dos primeiros testes e foi o que levou a aprovação do remédio e o teste em humanos. Se a gente não falou, tá falando agora, tá? Isso, que se tornou muito amigo do Charlie, né? O Charlie vivia com esse Algernon pra cima e pra baixo, porque na verdade, né, eles eram únicos ali do mundo e adquiriram a inteligência, que passaram por essa transformação, então ele, né, criou uma afinidade. Aí só no final vocês vão entender por que flores para Algernon. Falando em flores para Algernon, no dorama teve um detalhe bem interessante. Não foi feito aqui, né? Não foi feito aí. É mas eu acho que daria muito mais sentido. Porque flores para Algernon aqui ficou sim, claro, mas só que deu um pouco mais de sentido para isso no dorama. Foi. Então eu recomendo para vocês que for ler esse livro, ou quem já leu, que eu sei que muita gente leu, procurar esse dorama para assistir. Eu vou deixar o link aqui embaixo do site, né, que dá pra vocês assistir. Foi o único lugar que a gente encontrou disponível. Não tem nenhuma plataforma que a gente tinha visto. Aí tinha um fórum, a gente assistiu por esse fórum aí. E só vocês se cadastrarem gratuitamente, vocês conseguem assistir. Quem assistiu e quem quiser assistir enquanto tá lendo, gente, um complementa o outro. Eu acho que o que talvez tenha ficado um pouco vago aqui pode ser complementado pelo dorama, e tem coisas que tem no livro e não tem do dorama, então tudo vai se encaixar. E claro que vocês vão se emocionar mais vendo visualmente. Eu li no grupo de leitura, as meninas que acabaram de chorar no grupo só lendo. Mas acho que eu falei pra elas, falei, gente, quando vocês verem o dorama, vocês vão chorar ainda mais. Né, o ator, gente, comecei até a seguir ele no Instagram, porque olha, eu admirei a atuação dele. Porque eu creio que não deve ser fácil você fazer esse tipo de papel. Você tem que ter um foco. É triste acabar um vídeo que você gostou de gravar? Eu queria falar um monte aqui. Porque a partir desse momento você vai colocar o livro na estante, isso vai estar em tags e até o momento que você rever esse livro para uma próxima releitura. Sabe aquele livro que você não queria desligar, que você queria continuar a história diariamente? É esse. Gente, um dos livros que me marcou demais. Que bom. Eu quero lê-lo. Quero ler ele. Mas enfim. É isso aí, galera. Vou deixar o link de compras aqui pra vocês comprarem ele, tá? Vou deixar... Meu tamanho normal agora. Eu tô parecendo aquele cara da menina super poderosa que não parecia o rosto. Esse é o Mikael em pé, vocês estão vendo, né? Ele não aparece. É isso daí, galera. Mostra a cara aí. Eu sou aquele cara da menina super poderosa agora, o doutor. Esqueci o nome dele. Que nunca apareceu o rosto. Um monte de gente não aparece o rosto no Poderosas. Vou deixar nossas redes sociais também pra vocês nos seguirem. E quero conversar com vocês aqui embaixo sobre esse livro. Se vocês acharam, se eu vou colocar spoiler, escreva bem grandão, tá? Pra gente conversar. Bem grandão. Tá? E até mais. Até.